queridos, em comunhão com a igreja, nós celebramos hoje a memória litúrgica de Santa Luzia. Santa Luzia viveu na Sicília, hoje é uma ilha que pertence à Itália, né? Se a gente vai procurar no mapa, a Itália parece uma bota, né? Abaixo da bota, que é a Itália, tem uma ilha, né? É ilha porque é separado do continente, evidentemente, e essa ilha se chama Sicília. Ali viveu Santa Luzia, num lugar, numa cidade que se chamava Siracusa, né? Luzia era de uma família muito rica. Quando seu pai falece, a sua mãe entrega Luzia, ou promete Luzia, para o casamento com um homem, um jovem pagão. Naquele tempo, as mulheres eram prometidas a casamento desde criancinhas, né? As famílias que eram ricas, aquela coisa que a gente já sabe, né? De novela, era exatamente assim, né? E ela foi prometida a este homem, que era pagão. Só que Luzia, desde novinha, ela percebia em si o chamado, a vocação, a virgindade, né? Sua mãe, em certo momento, ela contrai uma doença grave e Luzia faz uma proposta, né, para que sua mãe a acompanhe ao túmulo de Santa Águida. Santa Águida também foi uma mártir, né, de uma cidade próxima a Siracusa, né? Santa Águida também é chamado Santa Ágata. Aliás, quando nós rezamos o cânon romano, que é a oração eucarística 1, a gente fala tanto o nome de Luzia quanto o nome de Águida. Claro que no cânon está escrito Águida, mas também pode ser chamada de Ágata, igual Luzia. Luzia é a mesma que Lúcia, né? Santa Lúcia é Santa Luzia, né? Então as duas vão até o túmulo de Santa Águida, numa cidade vizinha, e por milagre de Deus, a sua mãe é curada. E depois que a sua mãe foi curada, Luzia se decide entregar-se, né? Se entregar de corpo e alma para aquele que será o seu único esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sua mãe, percebendo a cura, né, ela percebe que efetivamente era a missão de Luzia seguir este caminho. Só que aquele pretendente denuncia Luzia para o prefeito de Roma, né, que era o centro, onde se localizava o centro do império. E depois a notícia chega até o imperador. Ela viveu na transição do século III para o século IV, uma fase, o mesmo período histórico de Santa Cecília, mesmo período histórico. Ali reinava um dos piores imperadores romanos, que se chamava Diocleciano. Aliás, foram vários imperadores que mandavam massacrar cristãos. Diocleciano, Nero, né, Valeriano e tantos outros, mas Diocleciano era o mais sanguinário. E ele mandou a guarda romana ir provar, ver se Luzia era criminosa, porque naquela época ser cristã era crime grave, passível de condenação à morte. Os cristãos eram levados à praça pública e queimados, lançados às feras, decapitados, como Luzia também vai ser decapitada, né? Então ela foi acusada desse crime grave, né, de ser cristã. E os guardas vão até ela, e ela não renuncia ao nome de Jesus. Olha só, né? Naquele tempo, minha gente, era só ela dizer assim: eu não sou cristã,
né? Eu não sou cristã, que eles a absolviam. Olha como Santa Luzia, Santa Cecília, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, né? Alexandre, Pedro, Marcelino e tantos outros mártires, né? Hoje muita gente diria, nossa, mas eles são tontos, né? Era só dizer não sou cristão, que era liberto. Para a gente perceber que hoje em dia a gente explica muito a iniquidade. As pessoas justificam muito. E quando as pessoas sabem que algo está errado, que Deus pede algo e elas não cumprem, as pessoas falam assim, né, hoje em dia, o importante é ter Jesus no coração. Já deve ter escutado essa frase. O importante é amar. Santa Luzia podia ter falado, o importante é que Jesus está comigo. Mas dizer aos guardas romanos, eu não sou cristã. E ela não fez isso. Então, quando nós celebramos esses mártires da igreja primitiva, nós celebramos a radicalidade de ser cristãos. Temos de ser cristãos não somente com a emoção do culto litúrgico que nós celebramos. É tão gostoso eu ir na missa, né? Eu senti a presença de Deus, né? Eu vou no cerco de Jericó, senti um calor gostoso, né? Mas depois lá no dia a dia você não vive uma vida como os mártires, de defender a fé, nos pequenos detalhes, né? Muita gente vem e se aproxima da comunhão eucarística, está todo domingo na igreja, mas em termos de doutrina, de revelação, não condizem com muitas coisas que está revelado. Pessoas que comungam e são a favor do aborto, pessoas que comungam e vão e praticam outros cultos e ritos religiosos, né, que não precisa nem dizer, vão em outras práticas religiosas, superstições, pessoas que comungam, mas depois, no dia a dia, né, acabam por negar Jesus com as suas atitudes e escolhas. Então, é celebrar a radicalidade da vida cristã, né? Ela não negou Jesus, por isso o imperador Diocleciano mandou que arrastassem-na e levassem-na para um prostíbulo. Quando a guarda foi tentar tirá-la do lugar, o seu corpo se tornou tão pesado que ninguém conseguiu arrastá-la, nem movê-la 1 milímetro de onde ela estava. Olha só, a ação do Espírito. Quando nós estamos imersos do Espírito, minha gente, nós não vamos por caminhos errantes, né? É só nós olharmos a nossa vida, a nossa história lá atrás, né? Todos nós já caminhamos, já fizemos escolhas que hoje nós falamos assim, não devia ter feito. Todo mundo tem algo que é assim. Só que se a gente for olhar pontualmente cada uma dessas escolhas, nós vamos perceber que esses momentos de erros, de equívocos, eles aconteceram porque nós decidimos sem Deus. Ninguém que age em nome de Deus e esteja plenamente movido pela graça do Espírito, erra. Ninguém. Quando nós erramos, escolhemos mal, tropeçamos, quebramos a cara e não deu certo, pode perceber, o Espírito Santo se esvaiu em algum momento, e a nossa humanidade, a nossa razão, os nossos ímpetos, as nossas emoções passaram à frente de Deus. Com certeza, essa mulher que se entregou de corpo e alma para ser esposa unicamente de Cristo, ela estava domada, cheia, resplandecente do Espírito Santo, e o Espírito Santo a tornou tão pesada que não conseguiram levá-la para aquele lugar indigno, né? E hoje a gente olha para a vida da gente, quantas vezes nós vamos, né? É claro que não são somente lugares espaciais, né? Mas quantos lugares espacialmente falando, mas também quantos sentimentos, quantos maus desejos, né? Quantas coisas que nós
para as quais nós caminhamos, quando na verdade devíamos estar estáticos se estivéssemos em Deus. E quantas coisas para que nós nos mantemos estáticos, quando na verdade nós devíamos estar a correr, né? Pega, por exemplo, tem muita gente hoje em dia estática, parada, pesada, como Santa Luzia ficou, mas não por propósito bom, né? Você fala de viagem, de dinheiro, de sucesso, de fama, as pessoas são muito rápidas. Você fala de igreja, de rezar, de penitência, as pessoas são estáticas. Ai, eu não tenho tempo. Ai, é desculpa daqui, desculpa de lá. Pode perceber. Então, nós percebemos isso também em nós. Nos tornamos estáticos para situações que não devíamos estar, mas devíamos estar na agilidade. E nos tornamos correntes, ágeis em coisas que nós não devíamos fazer. Então é para nós refletirmos isso, cada um na sua individualidade, né? Cada um na sua individualidade. Isso vale nas decisões, isso vale no ato de falar, né? Tem gente que fala quando não deve, e quando deve falar, se cala. Isso vale para todas as dimensões da existência, né? Então, para a gente refletir com a vida de Santa Luzia, para que, olhando para esse exemplo de santidade tão grande, me parece que ela foi martirizada. É claro, não conseguiram levá-la para o prostíbulo e depois acabaram por decapitá-la. Tinham de matá-la de qualquer jeito, porque ela incomodava. E parece que tinha mais ou menos 21 anos de idade. Nós não sabemos tantos detalhes, porque nós estamos falando de uma santa do século III para o IV, né? Olha a riqueza da Igreja Católica. Nós somos a igreja daqueles que, em toda a sua existência, se mostraram fiéis a Deus. É claro que nós não somos, né, em todas as situações dessa forma, mas olhando a vida dos santos, nós não podemos enxergá-los, eu dizia isso no domingo, como pequenos deuses, a Virgem Maria, São José, São João, Luzia. Não, são homens e mulheres que tinham sentimentos, tinham vontades, tinham ímpetos, como nós. Mas pela experiência que fizeram com Deus, eles renunciaram tudo aquilo que não vem de Deus e abraçaram a Deus, e assim herdaram o reino dos céus. Ela traz nas mãos, em uma das mãos, uma bandeja com 2 olhos, porque conta a tradição que os guardas, não conseguindo a levar ao prostíbulo, arrancaram dela os 2 olhos de raiva e furor, e Deus imediatamente restituiu os 2 olhos que eles arrancaram. Por isso que ela tem 2 olhos lindos. Aliás, essa imagem é maravilhosa, depois vocês chegam perto dela para contemplá-la. 2 olhos lindos que estão no seu corpo e 2 olhos que estão na bandeja. Porque o que é de Deus, as pessoas podem até nos tirar, mas Deus restitui. Ninguém mata o que é de Deus. Eles pensaram que tinham matado essa mulher, essa jovem, quando a decapitaram, mas ela traz nas mãos para toda a eternidade a palma na outra mão, que representa que ninguém mata ou destrói o que é de Deus. Ela vive e ela faz parte da multidão dos santos. No dia do juízo final, com certeza os seus algozes irão olhá-la, né? Se estiverem nos céus, irão abraçá-la e dirão a Luzia: ninguém faz morrer o que é de Deus. Nós temos que ter essa certeza, né? Nós temos que ter essa certeza. Hoje nós ouvimos esses textos na liturgia muito bonitos, né? O profeta Isaías, que nos acompanha até hoje, amanhã já muda de texto, né? O profeta é claro que é Deus dizendo: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis e te aponto o caminho da vida. E é verdade, né? Nós
que somos na igreja, que caminhamos na igreja, aliás, numa sexta-feira, estar na igreja mostra que algum passo a gente já deu, pode ser bem pequeno, né? Porque tem tanta coisa muito mais prazerosa do que escutar o Padre Diego, não é? Ou seja, o Senhor fez uma história de amor conosco, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, mas como é difícil de colocar na vida muitas vezes, não é verdade? Deus nos ensina coisas úteis, né? O que eu posso fazer para ser feliz? Aqui está a receita. Mas por que muitas vezes nós não somos? Nós conhecemos isso, mas porque muitas vezes a nossa racionalidade, que é contaminada pelo pecado, nos mostra, não é bem assim, tem alternativas. Ora, se Deus não disse que tem alternativas, não tem, não vai dar certo, não vai dar certo. Ah não, tem sim, né? Aliás, foi essa tentação, nós ouvimos no domingo passado, do diabo para Eva e Adão, né? Tem alternativas sim, né? São infinitas árvores, mas vai lá e coma daquela que Deus proibiu, é a mais saborosa. E está aí o que deu, ó nós, né? Então, Deus vai dizer assim: ah Israel, se tivesses observado os meus mandamentos, a tua paz seria como um rio, tua justiça como as ondas do mar, né? O que representa isso, né? Bom, eu não gosto de pescar, né? Acho que eu me afogo junto com os peixes lá, se eu for pescar. Mas quando a gente se coloca ao lado da natureza, é isso que o texto quer significar, né? Aquele barulho da natureza, né? O barulho das águas a escoar, o canto dos pássaros que acompanham e fazem uma perfeita harmonia com o cair das águas. Aquilo vai nos fazendo entrar num sentimento de perfeição, de paraíso. Era exatamente o que Adão e Eva provaram antes da queda, antes do pecado, né? A perfeição da harmonia da criação. Não sei se vocês já fizeram experiência. Aliás, é muito gostoso quando você vai na praia, né? Claro que você vai na praia, senta no quiosque, toma um suco de laranja com um camarãozinho, isso é bom também. Mas é muito bom quando você está na areia a caminhar, escutar as águas do mar a quebrar, né? Aqui em São Paulo o barulho das pombas, né? Mas no Nordeste o barulho das águias. Ora, isso faz o quê? Nos sentir, faz com que nós sintamos uma plenitude interior, que é essa paz de que fala o texto, que é esse shalom, né? Que é esse shalom. Se tivesses observado meus mandamentos, viveria nessa realização por toda a sua existência. Mas não escutasses os meus mandamentos, não colocasses em prática, né? E é bem verdade, minha gente, né? Às vezes a gente enxerga a igreja, eu sempre tenho dito isso, a igreja, a Bíblia, a pregação, a religião, muita gente enxerga isso, e às vezes gente que vem à missa como um fardo, e Deus não nos criou para vivermos um peso. Deus não instituiu a igreja para ser, né, uma madrasta, a nos apontar, a nos prejudicar, a nos podar. Deus nos fez para vivermos essa experiência de natureza, né? Uma paz como um rio. Deus nos fez para a plenitude. A igreja não é madrasta, ela é mãe. Olha que bonito, né? Então, nós temos que olhar a palavra de Deus como um grande convite a vivermos bem. A vivermos bem. Quem obedece a palavra de Deus, vive bem, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, do perdão, né? Que o padre fica batendo na tecla sobre o perdão, que o padre escuta a confissão, né? Ai, já vem falar de novo disso aí. A gente fala do dinheiro, já vem falar de novo disso aí. Por quê? Porque a gente não vive bem. A gente vive numa desordem, numa desarmonia interior.
coisas que nos tiram de nós mesmos, coisas que nos tiram a paz, coisas que nos afastam do outro. Precisa acontecer o que para nós vivermos em plenitude? A serenidade. Precisa acontecer o que para nós saborearmos essa paz como um rio ou como as ondas do mar? Vivamos hoje isso. Por isso que a igreja coloca esse tempo do Advento antes do Natal, porque Natal não é festa de pagão que come e bebe, dorme e acorda com dor de cabeça no dia seguinte. Natal é festa de realização humana. Realização humana. Natal é festa de plenitude interior. Eu não serei pleno interiormente se eu tenho situações em mim que estão me desordenando, me tirando a paz. Por isso, minha gente, essa palavra de hoje é fantástica. E o evangelho de hoje, então, não precisa nem dizer. Jesus está bravo aqui, na verdade, né? Com quem que eu vou comparar vocês? São como crianças que estão na praça e gritam para os colegas dizendo: nós tocamos flautas e vós não dançastes. Nós entoamos lamentações e vós não batestes no peito. O que quer dizer isso? Né? A flauta, nesta interpretação bíblica, é um instrumento da alegria, né? A música que é acompanhada por flauta é a música que reflete a alegria humana, né? Lamentações é um tipo musical, um gênero musical, que nos sugere um espírito de tristeza. Essas crianças que estão nas praças, tocam flautas e ninguém está nem aí, ninguém dança. Então, já que está todo mundo com cara de velório, vamos tocar lamentações. Toca lamentações e ninguém acompanha, ninguém bate no peito, ninguém entra naquilo. O que Jesus está falando? Que essa geração não agrada a ninguém, nada está bom. Não sabe ser feliz essa geração. E é verdade, minha gente. Perguntar para um monte de gente aqui que esteja em volta de nós, ou em qualquer lugar neste mundo: o que você precisa para ser feliz? Eu preciso do meu Brad Pitt. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso me curar. Eu preciso... E tanta gente se aproxima do confessionário e tem um Brad Pitt dentro de casa, e tem dinheiro no banco, e tem saúde, e vive uma vida de desgraça e de vazio interior. Eu estou dizendo que tem gente assim, né? Tem gente assim. Então, essa geração, nada está bom. Eu falei domingo, né? Teve gente que deu risada, né? Sempre a mulher do outro vai ser melhor que a minha. Sempre o marido do outro vai ser melhor que o meu. Sempre a conta bancária do outro, o carro do outro, os sonhos do outro, o trabalho do outro vai ser melhor. Sempre. É isso que Jesus está falando. Essa geração, por isso que ele compara com essas crianças, não sabe o que quer. Minha gente, é possível ser feliz com o que nós somos e temos. Basta que nós busquemos nos edificar, basta que nós busquemos evoluir humanamente. E aí ele vai dizer uma outra coisa que é muito interessante, né? Veio João Batista, que comia gafanhoto e mel silvestre, e o povo dizia que ele era possuído por demônio. Esse homem faz penitência, vive isolado, rezando o tempo todo, só pode estar possuído pelo diabo. Veio Jesus, que estava no meio do povão, comendo e bebendo. Esse homem é boêmio, né? É beberrão, é comilão. Mais uma vez, essa geração, para ela nada está bom, né? E a gente vê isso muito dentro da igreja, muito dentro da igreja. Vem um padre que está no meio do povo, que canta, que não sei o quê, que está junto, né?
Ai, isso não é postura, né? Vem um padre que é acanhado, quieto, calado, que cumpre o seu ministério de maneira exímia, mas é uma pessoa reservada. Ah, esse não se mistura. Ah, esse nada tá bom. Nada tá bom. E a gente fala assim, é verdade, tem gente que é assim. Tem gente não, nós somos assim. Ou você e eu. Qual foi a última vez que você reclamou da sua vida? Ou de algo da sua vida? Pode ter sido hoje mesmo. Então sou eu e é você que está aqui no evangelho de hoje. Nada tá bom. Aí você olha para o vizinho, não aquele que tem um maridão bonito, a casa seguinte, tem alguém pior do que você. E você fala, é verdade, eu tenho que ter gratidão no coração. E é assim, minha gente, que a palavra de hoje nos ajude, né? Esse evangelho é um bom convite que Jesus nos faz a agradecermos aquilo que somos e temos. Eu acho que nós temos coisas que nós precisamos, mas nós temos muito mais motivos para agradecer a Deus, né? Pelo que nós temos e somos. Que nós, olhando a vida de Santa Luzia, que se entregou ao Senhor, que possamos dar passos também, né? Para que cheguemos à sua estatura e possamos, quando chegarmos lá, abraçá-la do reino dos céus. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho na nossa vida, na nossa história.